Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar continuidade na nossa leitura. Ontem nós paramos em Jó, versículo 10. Eu vou só retomar aqui no versículo 8 para a gente falar um pouquinho sobre uma coisa que eu acabei passando ontem, né? Peço até desculpa para vocês, eu sempre gosto de falar tudo que tinha daquela leitura no mesmo dia, mas eu acabei deixando passar e falei que falaria hoje, né? Que é o Leviatã. Nós vamos ver o Leviatã em alguns momentos da Bíblia, não só nesse, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre ele e depois continuaremos. E aí nós vamos ler Jó, capítulo 3, dos versículos 11 ao 19. Amém? Então, eu vou pedir primeiro para nós abrirmos aí a Bíblia em Salmos. Salmo 104, versículo 6. Versículo 26, não é 6 não, 26. Salmo 104, versículo 26. Aí vamos falar sobre louvores ao Deus Criador. Então vai falar tudo o que Deus criou, tudo que Ele formou, os fundamentos da terra, as aves do céu, os animais, enfim. E aí quando chegar lá no 24, vamos ler a partir daí para dar uma introdução aqui na nossa leitura, tá? Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã que formaste, para nele brincar. Então aí vai falar que Deus criou o Leviatã, certo? E aí eu fui estudar um pouquinho, né? Para descobrir quem é o Leviatã, enfim, né? E o Leviatã se trata de um monstro marinho, uma criatura marinha poderosa, geralmente representada como um dragão ou uma cobra marinha, tá? Então ontem nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 8. Amaldiçoem-na aquelas que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Aí aqui, Jó vai falar de uma forma com que ele quisesse dizer, né? Ele faz uso dessa imagem expressando o desejo que esse monstro imaginário devorasse a noite em que ele nasceu. Lembrando que aqui nesse capítulo, né, 3, Jó começa a se queixar, né? Ele começa a falar ali, né? Após 7 dias de silêncio entre ele e seus amigos, ele começa a falar e acontece o primeiro diálogo. E Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Diante de todo o sofrimento que esse homem estava passando, a primeira fala dele ali foi essa, de desabafo, né? Ele estava cansado. Então aí ele fala sobre o Leviatã. Então é uma criatura marinha poderosa, geralmente representada por um dragão ou uma cobra marinha. Representa o caos e as forças opostas a Deus. Em alguns momentos nós vamos ver Deus falando sobre Deus esmagar o Leviatã, algo desse tipo. Mas lá pra frente, tá? Vamos focar aqui no Jó, enquanto a gente faz uma salada aqui na nossa cabeça, né? E aí representa o caos, né? E as forças opostas a Deus. Para os povos antigos, o Leviatã representava as forças do mal. Tá? Então aqui Jó fala um pouquinho, né, sobre isso. Ele queria que o Leviatã devorasse o dia em que ele nasceu, certo? E aí nós vamos dar sequência, né? Então Deus não, né? Jó queria que o Leviatã devorasse a noite em que ele nasceu, tá? E esse foi o versículo 8 que a gente leu ontem. Então vamos dar sequência hoje no versículo 11 ao 19. Nós estamos no capítulo 3 de Jó. O título que tem aqui na minha Bíblia, eu tô lendo na Nova Almeida Atualizada, NAA. Por que não morri ao nascer? Esse é o título que tem aqui. Subtítulo, né? Versículo 11. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Por que houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Por que agora eu repousaria tranquilo, dormiria e não haveria para mim descanso? E então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram suas casas de prata, ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados, ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto pequeno como grande, e o servo fica livre do seu senhor. Nós vamos ler até aqui hoje. E aí, nós voltamos lá no versículo 12, que fala a expressão, né? Colo que me acolhesse. Isso pode ser uma referência ao fato das mulheres muitas vezes se agacharem ou se encurvarem para dar à luz, ou o costume de quando recém-nascido aquele bebê nascia, eles colocavam no colo do pai como garantia de aceitação e legitimidade da criança. Então podem ser essas duas opções. Ou a mulher agachando na hora do parto, né, quando ele fala aqui, porque houve um colo que me acolhesse. Ou pode ser essa mãe dando à luz, ou pode ser esse pai recebendo essa criança em seu colo, né? E
E depois ele fala, porque houve seios que me alimentassem, né? Para que eu mamasse. Ou seja, por que teve alimento para mim, né? É isso que ele quer dizer com essa expressão. E continuando aqui no versículo 13, ele diz assim: porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. Já estava cansado do seu sofrimento. Bom, nós temos lido aqui por diversos dias, né? E estamos vendo quão grande batalha esse homem de Deus passou. E ele estava cansado, ele tinha o desejo de obter descanso. E nesse versículo ele dá 4 termos para expressar que ele tinha anseio pelo descanso. Então ele diz aqui: repousaria, no primeiro termo, depois tranquilo, segundo termo, dormiria, e no final descanso. Ele usa 4 palavras para dizer que ele está querendo muito descansar. Descansar, ter paz, tranquilidade, parar com aquela dor, enfim. Jó deseja, durante esses versículos aqui que nós lemos, né, do 11 ao 19, bem dizer aí, ele fala até um pouco antes, ele deseja ter morrido no parto ou ter sido abortado para nunca ter experimentado a dor e o sofrimento que está enfrentando. Então esse é o primeiro desabafo aí desse grande homem de Deus. E aí nós vemos um desabafo um tão quanto conflitante, né? Jó ali, no seu primeiro discurso, ele fala que ele não queria ter nascido, ou que ele preferia a morte, digamos assim, do que passar pelo que ele estava passando. Pensando no sofrimento que esse homem estava enfrentando, em todas as coisas que ele passou, é totalmente compreensível. Sabe quando você está conversando com aquele seu amigo, com a sua amiga, e você sabe que ela está sofrendo tanto, mas tanto, mas tanto, que você fala, meu Deus, não sei como essa pessoa está aguentando, e você compreende aquele sofrimento? É assim que a gente tem que olhar para esse texto de Jó. Por quê? Esse homem perdeu tudo. E como eu disse ontem e outras vezes também, o tudo não só material. Porque o material, como eu disse, Deus vai dando saúde, a gente conquista de novo. Se não conquistar de novo, tá tudo bem. Se tiver menos, se tiver mais, enfim. Se tiver um carro novo, se tiver um carro velho. Isso é o de menos. Mas ele perdeu 10 filhos. Então, além da perda dos filhos, imagina o sentimental, a estrutura psicológica da esposa dele também. Então, assim, ele estava passando por grandes aflições. Além de tumores malignos em seu corpo. Ele tinha dor. Então, lá no momento que eu li com vocês, ele passou por diversas coisas. Ele estava cansado. Imagina, nós com tão menos, às vezes nos cansamos, imagina. Então, assim, quando olhamos para esse texto, a gente tem que compreender o que ele fala com um pouco de sensibilidade, digamos assim. Ele está desabafando porque ele está cansado. E quantas vezes nos encontramos nessa condição de cansaço extremo que a gente até fala coisas que não deveria, digamos assim, né? A gente está tão cansado que a gente acaba falando besteira. É assim que Jó está. Essa passagem nos lembra que o sofrimento e a dor são uma parte inevitável da vida. Mesmo aqueles que nasceram, cresceram em situações aparentemente ideais, uma família amorosa, boas oportunidades, ainda assim experimentarão a dor e o sofrimento em algum momento da sua vida, né? É inevitável que não passemos por provações, por sofrimentos, por perdas, por dores, né? Ainda que seja uma pessoa rica, ainda que ela tenha tudo. Jó era rico, né? Na sua condição ali, naquela época, ele era um homem de bom status, era rico, tinha boas, né? Boas aparências, enfim, a família dele estava bem colocada ali, né? E ele teve sofrimento, né? Essa passagem também nos mostra que a morte não é a solução final para a dor e o sofrimento, né? Então, ou seja, morrer não é o fim, né? Não vai acabar a sua dor e o seu sofrimento se você acabar com a sua vida. Esse não é o fim. Em vez disso, devemos encontrar consolo e força em Deus. A fé em Deus não nos livra do sofrimento, mas nos dá a força e a coragem para enfrentar as dificuldades da vida. A fé em Deus não vai nos livrar das provações. Muito pelo contrário, como já disse aqui anteriormente em algum momento com vocês, foi por causa da fé de Jó que ele foi provado, né? Por ser um homem temente a Deus, por ser fiel que ele foi provado. Então a fé não nos livra das situações difíceis, mas ela nos fortalece, ela nos ajuda. Volto a dizer, nossa vida é preciosa e devemos valorizá-la. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo em meio às dificuldades, podemos encontrar motivos para ser gratos a Deus e confiar que Ele pode nos tirar desse caos e nos ajudar a superar momentos difíceis e situações que para nós parecem impossível, mas para Ele não há nada impossível. Então a fé nos motiva, nos tira desse buraco escuro, desse lugar temeroso e nos leva para próxima de Deus, onde nós ganhamos combustível ali para aguentar mais um pouco, né? E então nesse capítulo, aqui nessa parte, né, desse capítulo, na verdade, nós vemos que a morte não é o final do sofrimento, né? O final do sofrimento é você se apegar a Deus, confiar que Ele é poderoso para te tirar desse sofrimento. Assim como Ele permitiu, Ele vai te tirar disso. É isso que a gente tem que pensar e confiar.
O sofrimento, vamos aí para nossas últimas verdades e para a gente finalizar com essa reflexão. O sofrimento é inevitável na vida. O sofrimento, a perda, a dor é inevitável. Você vai passar em algum momento na sua vida por problemas, né? Agora, como você reage a ele, como nós reagimos a ele, é que vai dar destino para nossa vida. Então você está aí hoje com uma dificuldade, com um problema, com uma situação complicada. A forma que você reage a isso é que vai dar destino à sua vida. Você vai se entregar, você vai escolher ficar sozinho, continuar lutando só com as suas forças, ou você vai contar com a mão de Deus. É isso que vai determinar o seu futuro. O que você quer para sua vida? Você quer continuar sofrendo, continuar abatido, continuar nesse buraco escuro, nesse lugar ruim, sabe? Tanto emocional quanto espiritual. É isso que você quer para sua vida? Se for físico também. É isso que você quer para sua vida? Ou você vai se apegar a Deus hoje, vai mudar essa posição que você estava? Olha, eu estava batido, eu estava caído, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, eu vou me levantar. E eu vou mudar o posicionamento, porque a morte não é o fim. Tirar a minha vida não é o fim, sabe? Deus tem o controle de todas as coisas. E nenhum dos planos dele pode ser frustrado, a própria palavra diz. Então, confie, entregue a sua vida na mão do Senhor. Se apegue a Ele, leia a palavra, ore mais e acredite. Todo sofrimento tem um fim, sabe? Toda dor tem um fim. Todo momento difícil tem um fim. A gente tem que confiar nisso. Acreditar, confiar e nos apegar a Deus para sair desse lugar difícil. Eu espero que você pegue essa palavra, grave ela no seu coração e saiba que Deus está de mãos estendidas para você. Não espere, sabe, mais nenhum dia. Hoje, se você estiver em uma situação difícil, vá para o quarto da oração. Peça a Deus para Ele te tirar desse lugar, porque Ele tem capacidade para isso. Deus é poderoso para isso. Deus é maior do que qualquer situação. Deus é maior que a dor, Deus é maior que o sofrimento, Deus é maior que o câncer, Deus é maior que a depressão, Deus é maior do que tudo. Ele pode te tirar dessa situação. Que você seja muito abençoado nesse dia. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.